Você sabe como descobrir o tamanho de uma sapata? E mais importante, você sabe de onde vem o valor de resistência do solo que utilizamos nesse cálculo? Muita gente olha para uma casa, vê 4, 5 pilares e pensa, vou escolher uma sapata 80 por 80, 1 metro por 1 metro. Meu vizinho fez assim, vou fazer igual a dele. Mas não funciona assim. O tamanho da fundação depende principalmente de duas coisas: a carga que chega no solo e a capacidade que esse solo tem de suportar essa carga. Para conhecer o solo, uma das principais ferramentas que temos é a sondagem SPT. E hoje eu vou mostrar isso usando um exemplo bem simples. Antes de falar da sapata, precisamos falar do solo. Quando você vai construir uma casa, você não consegue olhar para o terreno e saber qual é a resistência do solo a 1, 2 ou 5 metros de profundidade. Um terreno ele pode parecer excelente na superfície e poucos metros abaixo apresentar uma camada muito mais fraca. É justamente por isso que fazemos a investigação geotécnica. Um dos ensaios mais utilizados é o SPT. De forma simplificada, durante a sondagem são identificadas as camadas do subsolo e realizado o ensaio de resistência à penetração. O ensaio fornece o chamado NSPT, que está relacionado ao número de golpes necessário para determinada penetração do amostrador. Além disso, a sondagem permite identificar características e mudanças de camadas no solo e pode indicar a presença ou não de água naquele nível. E é fundamental para decidir qual a solução de fundação é a mais adequada. Imagina dois terrenos exatamente iguais visualmente e você olha para os dois e pensa: esse terreno parece muito bom para construir. No primeiro, ao fazer a sondagem, você percebe que a superfície apresenta uma boa resistência, exatamente o que você precisa para apoiar a sua fundação. E já no segundo, podemos encontrar uma camada de solo muito mole e com menor resistência. Se você simplesmente repetir a mesma fundação nos dois terrenos, você pode estar cometendo um grave erro. Porque a fundação precisa transmitir as cargas do projeto, da estrutura, para o solo de maneira segura. Então, fazendo isso, você pode estar causando o risco de recalque diferencial e trincas na casa toda. Por isso, sondagem não é uma burocracia, é uma das informações fundamentais para o seu projeto de fundação. Tá joia, mas como a carga do pilar e o solo definem qual vai ser a área da minha sapata? Vamos por exemplo. Imagine que um determinado pilar transmite para a fundação uma carga de 400 kN. Imagine agora que na profundidade onde a gente definiu que vai apoiar a fundação, a tensão admissível considerada para o solo seja de 200 kN por metro quadrado. A estimativa inicial, um pré-dimensionamento da área necessária, podemos fazer: a área da sapata vai ser igual à carga do pilar que chega, dividida pela tensão admissível do solo. Então, a área vai ser igual a 400 dividido por 200, ou seja, 2 metros quadrados. Mas atenção, isso é só uma estimativa para a área de apoio, não é o dimensionamento final. O dimensionamento completo da sapata, das armaduras, não termina nessa conta. Agora vamos fazer uma comparação quando o solo é mais resistente. Um exemplo: se a carga que chega no solo continua sendo 400 kN, mas a tensão, a resistência admissível do solo naquele ponto que você vai apoiar subiu para 400 kN. Então a gente temos uma área da sapata estimada de 400 dividido por 400, que é igual a 1 metro quadrado. Percebeu? A mesma carga para um solo com maior tensão admissível resulta numa área menor de sapata. E faz sentido, né? Se o solo é mais resistente, você precisa de uma área menor para resistir aos esforços que está sendo solicitado. É justamente por isso que conhecer o solo é tão importante. Agora, imagine o contrário: se o solo tem uma tensão admissível que fosse apenas de 100 kN por metro quadrado, 4 vezes menor, então a área é igual a 400 dividido por 100, que é igual a 4 metros quadrados. Pensa só, uma sapata de 4 metros quadrados é bem maior do que aquela inicial. Ou seja, a área necessária dobraria em relação ao primeiro exemplo. E isso pode gerar uma sapata muito maior e muito mais cara. Então, quando encontramos uma camada superficial com baixa capacidade de suporte, o engenheiro precisa avaliar a situação. E neste caso, o engenheiro pode até mudar o sistema de fundação, de uma fundação rasa para uma fundação profunda, como estaca, escavada ou em hélice contínua, por exemplo.
Lembrando que isso é só um pré-dimensionamento, isso não é o dimensionamento final, não é simplesmente fazer essa conta e, opa, minha sapata deu 2 metros, vou colocar lá. Essa fórmula é extremamente importante, né? Área é igual a carga dividido por tensão admissível. É uma forma simplificada de entender a relação entre a carga e a área de contato com o solo. Mas no projeto real a gente precisa, considerar diversos outros fatores. Entre eles estão as dimensões da fundação, características do solo, posição do pilar, possíveis excentricidades, distribuição de tensão, uma série de coisas, verificação de resistência. Então é muita coisa para se verificar, mas já dá para ter uma ideia de como funciona essa questão da sondagem. Ou seja, não basta descobrir que uma sapata precisa de ter 2 metros quadrados e simplesmente executar sobre qualquer formato esta área. Existe todo o dimensionamento por trás. Show? Então, se você está construindo, lembre-se muito bem disso. O tamanho da fundação jamais deve ser escolhido por olhômetro. Primeiro, precisamos entender as cargas da estrutura e as características do solo. A sondagem SPT fornece informações fundamentais sobre o subsolo e ajuda o engenheiro a tomar decisões muito mais seguras e econômicas para a sua fundação. E dependendo das condições encontradas, pode ser necessário mudar a dimensão, a profundidade ou até o tipo de fundação. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que está construindo. E aqui nesse canal vou continuar mostrando de forma simples como funciona cada etapa de uma obra.